Olá pessoal, sejam bem-vindos ao concurso da Artesp, portaria 03/2015, especificações técnicas. Bom, essa é a nossa aula 12 e eu quero dar continuidade aí ao nosso curso, ok? Bom pessoal, a partir desse vídeo agora nós vamos falar sobre as especificações técnicas dos veículos urbanos de serviço de transporte coletivo intermunicipal no estado de São Paulo, ok? Nós falamos nos vídeos anteriores sobre os veículos rodoviários. Agora nós vamos falar sobre os veículos urbanos. Bom, como nós começamos também a nossa aula sobre veículos rodoviários, vamos dar um início também à nossa aula aqui de veículos urbanos, falando sobre o objetivo, né? Estas especificações técnicas estabelecem características básicas aplicáveis na construção e na adequação dos veículos utilizados no serviço de transporte coletivo intermunicipal no estado de São Paulo. Os projetos de fabricação ou de adequação do veículo prevêem requisitos de conforto, segurança, acessibilidade, confiabilidade, manutenção e proteção ambiental, descritos detalhadamente nestas especificações técnicas. Além de atenderem às especificações apresentadas no manual, os fabricantes e as empresas operadoras também estão obrigados ao cumprimento das resoluções, normas técnicas, legislação pertinente, portarias da Artesp, tanto para novos veículos produzidos como também para os veículos usados. Você vê que aqui não tem muita diferença, né? Tudo igual, o objetivo é o mesmo, é evidente, né? E as definições. Os veículos são definidos com suas especificações técnicas diferenciadas de acordo com as necessidades e características operacionais das linhas onde serão utilizados. São adotadas ainda as definições estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, pelo Conselho Nacional de Trânsito, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. E os tipos de veículos? Bom, os veículos destinados ao serviço de transporte coletivo intermunicipal, veja que agora o nosso papo está voltado para o transporte coletivo, ok? Até então nós falávamos a respeito do transporte rodoviário, agora é transporte coletivo. Classificado como um ônibus pelo Código de Trânsito Brasileiro, são caracterizados pelos tipos definidos a seguir, considerando ainda os requisitos das normas ABNT-NBR 14022, ABNT-NBR 15570 e também a NBR 15646. Os veículos de características urbanas destinados ao transporte intermunicipal de passageiros são classificados pela concepção construtiva e categoria da seguinte forma. Então nós temos aqui 5 categorias, né, 5 formas. Ônibus M3 básico, ônibus M3 padrão, ônibus M3 articulado, midi ônibus M3, mini ônibus M3, ok? Bom, e aí a gente vai ver a classificação pela concepção construtiva de cada um desses. Então nós temos aqui o ônibus básico, como você pode ver lá em cima, né, ônibus M3 básico, e ele tem como classificação aí pela sua concepção construtiva, categoria M3, ele é classificado como um ônibus, ele tem que ter um peso mínimo, tá, bruto total, peso bruto total de 16 toneladas, um comprimento total máximo, tá bom, de 14 metros, 2 ou 3 portas à direita, vê que, repara, que aqui fala que as portas têm que ser à direita, 2 ou 3. Tem que ter capacidade mínima, deixa eu só pegar o marca-texto, para dar uma enfatizada, né? Ó, capacidade mínima de 70 passageiros, entre sentados, em pé. Veja que interessante, né? Já os ônibus coletivos, evidentemente, eles podem ter passageiros sentados em pé. Ok? Coisa que isso não acontecia lá no ônibus rodoviário. E uma área reservada para a pessoa com deficiência em cadeira de rodas ou acompanhada de cão-guia. Então, veja, tem que ter uma área reservada para a pessoa com deficiência, ok? De cadeira de rodas ou acompanhada de cão-guia.
acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida através de equipamento de acessibilidade, conforme a BNT NBR 14022, para os veículos novos produzidos a partir de 16 de outubro de 2008. Para os veículos fabricados até 15 de outubro de 2008, a plataforma elevatória veicular deverá ser instalada desde que as condições técnicas permitam, mediante a aprovação do fabricante da carroceria, Portaria em Metro 260/2007, considerando alterações, e Portaria Artesp número 09/2010. Bom, e aí a gente tem também um ônibus padrão. O ônibus padrão, ele é da categoria M3, é classificado como ônibus. O peso bruto total é o mesmo, ó, mínimo de 16 toneladas, para mostrar para você que é o mesmo, vou voltar aqui um pouquinho, ó. Ônibus básico e ônibus padrão, o peso bruto é o mesmo, tá? O comprimento total máximo de 14 metros, comparando com o anterior, também é o mesmo, ok? Admite-se o comprimento de 15, nesse caso aqui é admitido, ó, o comprimento de 15 metros, desde que o veículo seja dotado do terceiro eixo de apoio direcional. Esse, no caso, tem que ter 3 portas. Veja que o básico pode ter de 2 ou 3 portas. Esse tem que ter 3 portas à direita. E esse tem que ter capacidade mínima de 80 passageiros, enquanto o outro tinha que ter uma capacidade mínima de 70 passageiros, ok? Entre sentados em pé e, claro, uma área reservada para pessoa com deficiência em cadeira de rodas ou acompanhada de cão-guia. E aí, também é válido a letra G aqui, que fala sobre o acesso à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, que aí é igual o ônibus básico, ok? Vamos lá, ônibus articulado. Ônibus articulado também, categoria M3, classificado como ônibus. Agora o peso bruto total já muda, diferenciado dos outros, ó, 26 toneladas, enquanto os outros dois tá na base 16, esse aqui 26, 10 a mais, né? O comprimento total já muda, ó, aqui é 16,6 metros, tá bom? Comprimento total máximo. Conforme a BNT NBR 15.570, pode ser aplicado comprimento superior, desde que regulamentado pelo CONTRAN. 3 ou 4 portas à direita, veja aqui o básico 2 ou 3, o padrão 3 e esse pode ter até 4, tá bom? Capacidade mínima de 100 passageiros, olha só, bem diferente dos outros, ó. Básico 70, padrão 80 e o articulado 100 passageiros. Também uma área reservada para pessoa com deficiência, né, em cadeira de rodas acompanhada de cão-guia. E também, claro, aí todas as características para pessoas com deficiência também fala aqui na G, tá bom? E o midi-ônibus. Midi-ônibus também categoria M3, classificado como ônibus. Peso bruto total mínimo 10 toneladas. Comprimento total máximo 11,5 metros, 2 portas à direita e capacidade mínima de 40 passageiros entre sentados em pé, uma área reservada para pessoa com deficiência em cadeira de rodas ou acompanhada de cão-guia e, claro, toda aquela informação de acesso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, ok? E o mini-ônibus, nós temos aqui categoria M3, classificado pelo CTB como ônibus, peso bruto total mínimo de 8 toneladas, então fique esperto com isso. Isso aqui pode ser tema de prova, ok? O comprimento total máximo de 9,6 metros, 2 portas à direita e capacidade mínima de 30 passageiros entre sentados e em pé e uma área reservada para pessoa com deficiência em cadeira de rodas ou acompanhada de cão-guia. E claro, todo o acesso necessário, né, evidentemente, a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida através de equipamento de acessibilidade. Vamos lá, então, pessoal, resolver uma questão para você visualizar como que isso pode cair na sua prova. Bom, essa questão diz assim, ó, os veículos destinados ao serviço de transporte coletivo intermunicipal no estado de São Paulo, classificados como ônibus pelo Código de Trânsito Brasileiro, são caracterizados pelos tipos definidos a seguir, considerando ainda os requisitos das normas ABNT-NBR 14.022, 15.570 e 15.646.
Os veículos de características urbanas destinados ao transporte intermunicipal de passageiros são classificados pela concepção construtiva e categoria da seguinte forma, vírgula, exceto. Então veja, galera, que nós temos que marcar aqui uma alternativa incorreta, tá bom? Temos aqui informaçãozinha, ó, incorreta, tá? Aí você tem alternativa A, ônibus M3 básico, opa, esse aqui tem. Ônibus M3 padrão, ok. Ônibus M3 não articulado, opa, temos um erro aqui, porque na verdade o que nós temos é o ônibus M3 articulado, então logo ficamos com a alternativa C, que ela está incorreta. Esse não existe, ok? Midi ônibus M3, ok, faz parte. E mini ônibus M3 também nós temos, ok? Bom, lembrando novamente, né, para você que ainda não adquiriu o simulado com 50 questões aí da portaria 03/2015, o simulado, ele até este momento, ele está com 40, já tem 40 questões aí prontas, elaboradas, com vídeo, já tudo prontinho, disponível para vocês, ok? E o material em PDF, toda a informação das questões, todas as minhas anotações também, eu já estou disponibilizando. Então, 40 questões já estão prontinhas. Faltam só 10 aí para eu terminar a obra, tudo bem? Apenas R$30, você adquirindo, você já tem acesso imediato. E eu fico, claro, aguardando você na próxima aula. Se você quer saber informação sobre o simulado, basta você clicar aí no link que eu vou deixar na descrição ou na barra de comentários, tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera!